seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje, no nosso quadro Sem Filtro, a gente vai conversar um pouquinho por que é que bailarinas adultas desistem do balé. Sim? E para conversar com a gente tem hoje aqui a Tia Ju, que você não vai vê-la, mas você vai ouvi-la. Seja muito bem-vinda, Tia Ju. Olá! A Tia Ju vai me fazer algumas perguntas sobre esse assunto, né? Algumas perguntas que a gente acaba recebendo aí nas redes sociais. E a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Bora lá? Bora lá. Bora lá então. Mari, conta pra gente, nessa sua jornada aí de professora, você já viu muita bailarina adulta desistir? É muito comum isso ou são raros os casos? Como que é? Não, já vi. Já vi muitas bailarinas adultas desistirem por N motivos. N motivo é o que não falta para uma bailarina adulta, né? Se não tem, ela cria. A criatividade é grande, né? É grande ali. Mas eu já vi, sim, muitas bailarinas adultas desistirem. Mas ao mesmo tempo também vi muitas desistirem e depois voltarem. Então, ter esse ciclo de parar e voltar, muitas. Ah, legal. E assim, você já até comentou, né, que são N motivos, né? São. Desses vários motivos que pode existir, que pode estar passando ali na cabeça das bailarinas, tem alguns que são mais comuns de acontecer ou não? Cada uma tem a sua particularidade, é muito individual, ou não? Tem alguns que são bem comuns e acabam se repetindo? Não, assim, a gente vai falar dos motivos que elas falam ou dos motivos reais? Ué, vamos fazer as duas coisas, horas. Olha a complexidade do negócio, né? Se a gente avaliar os motivos que elas falam, acaba se repetindo, né, de certa maneira. Falta de tempo, às vezes, é bem raro, mas às vezes falta de dinheiro. Depois elas entram no questionamento de que, eu acho que não é pra mim, vou fazer outra coisa, né? Então vai pontuando algumas coisas assim. Aí entra alguns motivos mais aleatórios, no sentido de horário já não bate mais, mudou o horário de trabalho e não tá batendo os horários, mudou de cidade, coisas desse tipo. Mas esses são os motivos que elas falam. Aí os motivos que elas não falam? Quais são os reais agora? Na verdade, eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, né, a gente vai dar um jeito de fazer. Então, acontece, né, às vezes a vida dá uma reviravolta e você precisa fazer uma pausa. Acontece. Mas normalmente você volta, você tem uma tendência a voltar. Nossa, quantas vezes eu parei de fazer balé e quantas vezes eu voltei, né? Então, assim, sempre vai ficar, pra bailarina, sempre fica aquele negocinho cutucando ali, sabe? Falando, cara, tá faltando um pedaço de mim. Essa a sensação. E a gente sabe, como bailarina, a gente sabe que é o balé que tá faltando. Então, a vida, ela acontece coisas, muda de emprego, casa, tem filho, e a gente acaba voltando pro balé. Mas tem algumas pessoas que não voltam. E essas pessoas que não voltam, às vezes o motivo que fez ela parar não é bem aquele que ela verbalizou. Pode ser que ela saiba isso e que ela preferiu verbalizar um outro motivo para talvez não ser julgada, né, pelo professor, pela turma, pela sociedade, enfim. Mas muitas vezes a bailarina nem sabe. Às vezes a bailarina ela começa a se desmotivar em aula, né? Começa aquele processo de espiral descendente, e ela começa a se desmotivar e aí ela começa as coisas no mundo externo começam a ter muito mais força do que o balé em si. Então, hoje eu não vou porque tenho um casamento, hoje eu não vou porque é aniversário da minha amiga, hoje é a despedida de fulano no trabalho, hoje a galera vai sair pra não sei o quê. Aí cada hora tem um motivozinho. E aí elas começam a se agarrar nesses motivozinhos, sendo que na verdade o que tá fazendo mesmo ela escolher entre ir pro balé ou não ir, que é o começo da desistência, é uma coisa mais dela, assim, tem algum motivo que tá fazendo com que ela fique desmotivada. E aí a gente pode entrar num leque de coisas, né? Sim. Motivos que faz as bailarinas se desmotivarem. Aliás, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Vai lá, só
fuçar aí que você vai achar várias coisas, principalmente sobre o mindset, né? No mindset a gente fala bastante sobre isso. E uma outra coisa, fazendo parêntese aqui, se você não quiser ficar assistindo e olhando pra minha cara, você pode ouvir, né? Às vezes você pode ouvir essa dica no podcast lá no Spotify do Balé Online. Sim. Pronto, voltei. Tem vários podcasts legais lá. Dá pra ir, ó, pro trabalho, dirigindo e só escutando a Mário falando que nem uma louca. Bom, show de bola até aqui. Eu fiz uma listinha aqui de alguns possíveis motivos que assim a gente já escutou falar, que a gente já recebeu em e-mail. Aí eu vou citar esses possíveis motivos e você vai falando sim, não, concordo, pode ser uma causa, né? Pode ser um dos motivos realmente. É muito comum esse motivo para bailarina desistir ou não, esse já é um pouquinho mais raro. Alguns até você já citou, tempo, dinheiro e tal, mas aí eu vou citar alguns outros e você vai dando o seu feedback. Pode ser? Pode ser. Bom, tempo, dinheiro... É sem filtro, né? É sem filtro. Tempo, dinheiro, você já falou que acaba sendo o que elas falam ali, né? Posso dar o feedback e posso dar uma possível solução também. A próxima ia ser um bate-bola, que eu ia querer do tipo, fala uma coisa, você dá uma solução. Tá bom, então tá bom. Vai dar a solução pra depois. Primeiro vamos ver o que a gente define como os motivos, as causas das possíveis desistências. Okay. Então, tempo, né? Dinheiro. Frustração com ela, como bailarina. Isso pode ser um motivo para desistir? Sim, eu acho que esse é um dos principais, né? Mas não é verbalizado. Entendi. Né? Então aquilo fica ali embutido, aí ela cria um motivo que seja mais justificável falado, tipo, tá muito corrido pra mim. Entendi. Tá. Frustração com a escola ou com o professor, pode ser um motivo? Sim, com certeza é um motivo. Mas aí, quando a bailarina ela tá motivada como bailarina e ela não se sente bem com aquela escola ou com aquele professor, ela procura outro lugar. Não necessariamente ela desiste. Desiste do balé. Ela desiste daquela escola, daquele ambiente, daquele professor e ela migra para outro lugar. Show. Não é tão grave assim. Não. Não que seja bom, né? Mas assim, não é o que vai levar ela à desistência do balé. Às vezes, assim, depende, né? Porque pode até levar. Porque pensa assim, se for uma pessoa mais Mari, né? Mais louca, assim, tipo, vai, acha que é isso, vai e faz, ela simplesmente vai migrar para outra escola e não quer nem saber o que vão falar. Só que o adulto tem muito disso, eu não tô muito afim do professor, ele é bonzinho, mas a aula dele, sabe? Ou a escola, eu gosto do professor, mas a escola, ou eu gosto da escola, mas não gosto do professor. Aí, para não magoar ninguém, ou eu continuo onde eu tô, ou eu prefiro parar do que ir para outro lugar. Entendi. Então pode ser sim também, né? Pode. Dependendo do contexto, pode acabar sendo uma causa. Entendi. A frase balé é difícil, isso pode ser uma causa de desistência? Balé é difícil. Esse tabu de que balé é difícil. A frase em si, eu acho que não. Eu acho que acho que tá mais ligado com ela não tá conseguindo desenvolver o que ela esperava, a expectativa, atender a expectativa dela. E aí ela começa a usar essa frase como desculpa. Então a verdade não é que o balé é difícil, a verdade é que ela não tá atendendo as expectativas dela. E esses dias eu tava ouvindo um podcast que aí o cara falava assim, muito legal por sinal, que ele falava assim, que a felicidade, ela é a expectativa menos a realidade. Então, se você tem uma expectativa muito alta e a realidade não atende, não é ao contrário. Agora eu tô totalmente confusa. Mas enfim, ele queria dizer que se você tem uma expectativa muito alta e a realidade não atende essa expectativa, você vai se sentir infeliz. Entendi. Se você tem uma expectativa mais baixa e a realidade supre essa expectativa e até supera, você vai se sentir feliz. A sensação de felicidade. Isso. Então, e no balé é isso, né? Se eu vou para uma aula de balé e eu tenho a expectativa de ser uma Zakharova, eu vou me sentir feliz, né? Eu Mari falando, né? Poxa, eu sou brasileira, eu tenho bunda, eu tenho perna, eu não vou ter o físico
físico dela. Então eu preciso alinhar a minha expectativa. E naturalmente as bailarinas, e não só a bailarina adulta, têm uma tendência a criar uma expectativa muito grande. Porque a gente sonha com a bailarina, aí a gente olha no espelho e lida com a nossa realidade. Então causa essa sensação. Então a gente precisa aprender a dosar isso muito bem, senão isso pode ser um motivo para a gente desistir. E eu diria que é o maior deles. Um outro ponto que eu ia colocar era o perfeccionismo, que acaba entrando um pouco nisso, né? Sim, porque você idealiza aquela expectativa gigante. Exatamente. Né? E aí não é. Ninguém é perfeito no balé, nem Zakharova é perfeita. Pergunta pra ela falar. Ela fala, né? Então, assim, não adianta. Por mais que a gente pegue uma bailarina muito técnica, muito linda, ela também tem as exigências com ela mesma, ela também tem os pontos que ela acha que são fracos nela. Sim. Outro motivo seria a falta de apoio da família, dos próprios professores da instituição, alguma coisa nesse sentido? Sim, pode ser, mas assim, eu acho que aí eu acho que mais da família, né? Porque assim, da família, por exemplo, eu sou casada e meu marido não aprova o meu balé, tem um filho. E ele acaba criando empecilhos para ficar com a criança enquanto eu vou pro balé, e aí eu tenho que levar a criança, e isso gera muitas vezes, né, um mal-estar ali, de eu ter que ficar olhando meu filho enquanto estou fazendo aula. Aí chega uma hora que eu falo, deu, né? Sim. Então tem uma realidade do adulto que sim, que são motivos pra gente olhar e falar assim, não, balé não cabe na minha vida nesse momento. Mas ao mesmo tempo não são motivos, a gente precisa tentar achar um meio pra fazer isso, né? Negociar. Encaixar, né? Todas as funções que um adulto tem, né? Sim, trabalho, marido, filhos. Ansiedade de resultado, pode ser? Que cause desistência? Do tipo, eu tinha planejado que em 1 ano eu já estaria dançando assim, assado e não consegui, então... Eu acho que aí a pessoa que ela, tipo, eu quero ir pra ponta e não sei o quê, e aí, eu não consegui ir pra ponta, achei que eu fosse dessa vez. Ansiedade de resultado. Aí ela vai se sentir frustrada. Então o que faz ela desistir não é a ansiedade, porque a ansiedade normalmente faz você querer fazer mais, né? Tá. Mas não, eu vou fazer exercício em casa, eu vou participar do balé online, eu vou não sei o quê, e faz você querer fazer mais. Aí você faz, não tem o resultado, a sua expectativa era maior do que a realidade. E aí você acaba se sentindo quase que frustrado. Todos os motivos vai voltando ali num ponto em comum, né? Exatamente. Eu acho que assim, tem algumas bailarinas que elas desistem do balé por alguns pontos, né, certeiros, do tipo, mudei de cidade, na cidade que eu tô não tem mais balé adulto, né? Não conhece balé online ainda, mas enfim, tem alguns pontos que são palpáveis. Mas tem alguns pontos que a gente acaba sempre voltando para o raio da frustração. Né? A bailarina se sente frustrada, ela começa a ficar desmotivada, ela não vê mais por que fazer aula, não vê mais por que se dedicar, porque é uma dedicação. Não adianta, balé não é fácil. Sim, isso não significa que é impossível, significa que, né, mas assim, você precisa de uma atividade física pesada, né? Então aí você começa a ir pro espiral descendente, né? Tudo começa a ficar ruim, até a hora que eu falar, chega, deu. Então todos esses motivos têm um pouco de verdade, mas a base de todos eles acaba sendo ali a frustração. Sim. E aí se a gente souber como lidar com a frustração, olha, tudo na vida... É a grande solução para tudo, né? Pois é. Mas tem mais um motivo aqui que eu vou te colocar numa fogueira para responder. Eita, nós vamos pro eu quero saber Deixa eu beber um golinho de água aqui. Se isso pode ser causa de desistência ou não. Aulas de ponta. Isso faz bailarinas adultas desistirem do balé? Conte mais sobre isso pra gente. A aula de ponta faz as bailarinas desistirem. Tanto fazer a aula como não fazer, né? É verdade. Eu acho que o fato de não fazer vai muito, né, direto com aquela... tinha a expectativa de ser aprovada para fazer aula de ponta, enfim, para desenvolver força, e não conseguir. E o fato de fazer a aula de ponta, muitas vezes, se o momento para a aula de ponta não está adequado, a bailarina acaba desistindo.
porque é frustrante, né? Você sonha tanto com aquela sapatilha, sonha tanto em subir nas pontinhas dos pés e na hora que chega lá, o negócio às vezes não acontece como a gente esperava. Dói, não consigo subir, a ponta machuca, enfim, N motivos, né? Sim. Então, esse momento de ir para as pontas, eu acho que é o momento mais delicado que existe no balé, assim. Tanto de estrutura física mesmo, né? Porque é um risco muito grande de machucar um aluno, quanto de estrutura mental mesmo, assim, precisa ter um preparo. Eu fiz um vídeo, não sei se foi pro ar ainda, mas eu gravei um vídeo falando sobre como é que o professor faz para avaliar se a aluna está no momento certo de ir para aulas de ponta. Dá uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar aqui, ó. Se tiver já disponível, eu deixo aqui. Se não aparecer aqui, você coloca no comentário. Quero saber desse vídeo, que aí a gente, assim que entrar no ar, a gente manda para você. Show, Mari, legal. Agora me diga uma coisa. Alguém que está assistindo esse vídeo, está escutando essa conversa e falou: nossa, eu tô passando por essa situação. Tem salvação? A gente consegue reverter uma dessas, seja qual foi aí que a pessoa se encaixou, do tipo, nossa, realmente eu tô na ansiedade para chegar à ponta logo e tô meio desanimada, ou não, eu não tô muito satisfeita com o meu desempenho, tô mesmo pensando em parar. Quem está se identificando com essas possíveis causas que a gente falou até agora, que deve passar pela cabeça dela nesse momento? Tem como reverter tudo isso ou não? Agora que eu vou lá cancelar minha matrícula mesmo na escola, como que é? Não, eu acho assim, eu sou do tipo de pessoa que levanta a bandeira que você nunca deve desistir, né? Eu acho que mudar de opinião é uma coisa, desistir é outra, né? Então a gente muda de opinião quando? Quando a gente se transforma de alguma maneira, né? E o que antes era bom pra mim, hoje já não faz mais sentido. Então eu mudo de opinião. E isso pra mim tá tudo bem. Agora, não, aquilo ainda faz sentido pra mim, mas não dá mais. Chega. Isso pra mim é desistir. E aí isso eu acho que não faz bem pra gente como ser humano, né? A gente vai carregar essa sensação de desistir de algo e isso é muito pesado, acho que é muito cruel. Então acho que a primeira regra tô pensando em desistir. Tá, não vou desistir. Essa é a primeira regra. Mas também não adianta eu ficar me mutilando. Sim, né? com certeza. Se aquilo não tá me fazendo bem, eu preciso tentar triar o que é que tá acontecendo. Então, a primeira coisa, vai lá, pega um papelzinho e faz lá o raio das 10 das listinhas, né? Eu adoro listinhas. Vai lá, faz 10 motivos que fazem você não querer ir pra aula ou que fazem você não ir pra aula. Porque ninguém desiste da noite pro dia, né? Tô super assídua, frequentando todas as aulas, pronta para dançar. É muito raro isso acontecer, só quando acontecer realmente algum evento na vida, né? Que acaba obrigando a gente a fazer isso. Mas senão, a desistência ela vai acontecendo aos poucos, né? Então vai lá e coloca. Você começou a perceber que você já não tá mais tendo tanta vontade de ir pra aula, sabe? Dá aquela preguicinha, né? Aí dá aquela preguicinha, aí você vai, mas a aula nem é tão legal. Aí você volta para casa meio repensando se vale a pena ou não. Então senta e escreve pelo menos 10 motivos que fazem você não ir para a aula ou não ter vontade de ir para a aula. Na hora que você começar a escrever, você vai começar a ler esses motivos e aí você vai começar a se conhecer. Aí o bicho vai pegar. Aí você vai começar a ver, não, realmente, o problema não é fora de mim. Normalmente a gente tem uma autodefesa, né, no ser humano, da gente colocar o problema no outro, porque a gente é assim mesmo. Então a gente vai, não, é que a escola, é que o professor, é que esse ano o espetáculo vai ser X. Né? Fala, oi? Então assim, coloca lá os motivos. Na hora que você colocar os motivos, se só tiver motivo externo, né? Se toda a culpa do mundo for do outro, continua a lista. Faz 20 motivos então, porque você precisa encontrar quais são os seus motivos. Só tá ao seu alcance corrigir aquilo que é em você, né? Não no outro. Exatamente. Aí, às vezes pode acontecer, tipo, não, o meu problema tá sendo que realmente não tô conseguindo o horário. Não é caso de desistir, é caso de procurar um outro horário, de procurar um outro lugar, uma outra escola, alguma outra coisa tem pra fazer. Se a gente quer, a gente faz. Show. Então, acho que é mais essa questão, assim, da gente
a se avaliar para entender o real motivo que eu tô começando a me desmotivar com vontade de parar. Aí a gente consegue resolver. Ótimo. Então, fazer a listinha pode ser a salvação. Sim. E não se engane do tipo assim, dá até dor de cabeça só de pensar de fazer listinha. Não vou fazer isso não. Já tô cansada mesmo, eu vou parar com esse negócio. É um ciclo. Vai passar um tempo, aí vai começar a doer um negocinho aqui assim, ó, que você fala, tá faltando alguma coisa em mim. Tá faltando. Você vai voltar pro balé e você vai passar por tudo isso de novo até que você se resolva com isso. Então, quanto antes resolver, melhor. Você vai ter uma vivência com qualidade muito maior com o balé, né? Sim. Show. Vamos então a um bate-bola de solução? Vamos lá, tô ansiosa para esse momento. Daqueles problemas então que a gente elencou, eu vou te falar um dos problemas e você me fala sucintamente ali como resolver esse problema. Ok? Ok? Vai que isso fique claro que é diante da minha realidade aqui. Sim, a sua opinião. Falta de tempo. Tempo é prioridade, né? Então a gente arruma tempo para assistir a novela, a gente arruma tempo para tomar uma cerveja com o amigo, com a amiga, a gente arruma tempo para ler um livro, a gente arruma tempo para ver a série, a gente arruma tempo para o que a gente quiser. Essa é a verdade. Por mais que você tenha uma agenda assim, trabalha manhã, tarde, noite, enfim, que a vida esteja num momento de loucura, você consegue arrumar tempo para fazer aquilo que você realmente gostaria. Então, se aquilo for prioridade, você vai arrumar tempo. Então, se você não está arrumando tempo, é porque não é prioridade. Aí a gente entra na questão, por que balé não é mais prioridade para você? Será que eu já passei por esse processo de frustração e de não sei o que e hoje já começou a perder o sentido para mim? Será que não vale a pena eu resgatar? Poxa, mas eu fazia quando eu comecei... Eu era tão feliz, chegava o dia de ir pra aula, nossa, não via a hora que dava aquele horário para eu poder ir pra aula e tal. Então volta no tempo para ver o que é que aconteceu. Porque tempo é prioridade. E aí só fazer um ganchozinho aí, né? Mas quem trabalha manhã, tarde e noite, pode ser que realmente não se encaixe nos horários tradicionais ali das escolas físicas, né? Mas se você tem o balé ali como sua prioridade, tem a opção do balé online. A gente tem alunas, né, que falam, eu não tenho tempo de me matricular em escola nenhuma, porque minha vida é uma loucura, mas eu consigo fazer com o balé online de madrugada. Eu consigo fazer o balé online de final de semana. Tem uma aluna que ela faz o balé online antes de ir para o trabalho, ela faz acho que 2 vezes por semana e ela faz às 4 da manhã. Pensa. Você ajusta, porque para ela o balé se tornou uma prioridade. Então eu acho que tudo é questão de prioridade, né? Não adianta. Sim. Então, não é faltas de opções, né? Não tem... aqui na minha cidade não tem escola que tem um horário que combine com o meu horário, né? Então, não dá, o meu tempo não se encaixa com as escolas. Tem o balé online, tem as dicas online, alguma coisa você consegue fazer relacionada a balé, independente se você tem escola... Às vezes aula particular, que você ajusta o horário com o professor, Sim. Né? É encaixar. É encaixar. É olhar com outro olhar. Se for prioridade, a gente dá um jeito. Falta de grana. Falta de grana também está bem relacionado com prioridade, né? Falta de grana Gente, ninguém tem dinheiro sobrando. Né? Eu não tenho dinheiro sobrando, você tem dinheiro sobrando? Não. Ninguém tem dinheiro sobrando. Aí eu vou escolher, meu dinheiro está contado ali e eu quero fazer uma atividade nova, sei lá, né? Eu tô agora num momento assim que eu tô desejando começar um curso de piano. Olha que louca, né? Que delícia! Aos 39 anos começar a aprender piano, por que não? E aí eu tô nesse dilema, né? Do tipo, eu preciso arrumar tempo, grana, tá. E aí entra, na hora que esse curso de piano realmente virar prioridade pra mim, eu vou dar meu jeito, entende? Vai ter alguma outra atividade, sei lá, academia que eu pago e não vou, né? Que eu vou tirar da minha lista e vou substituir por algo que realmente faça mais sentido pra mim. Então, e tem a volta para a listinha, né? Tem uma técnica que você vai lá, você senta o bumbum na cadeira, aí você pega um papelzinho, uma caneta e lista 50 maneiras de conseguir levantar dinheiro.
Cara, é sensacional o negócio. Você passa, eu passei quase uma semana pra fazer o bagulho, né? Mas você passa dias e aquilo não sai da cabeça. Você fala, cara, não, eu poderia de repente fazer isso, poderia economizar em tal coisa. Nossa, faz tempo que eu tô pra ver esse negócio do canal de TV, que eu nem assisto TV e tô pagando o canal. Aí você começa a ver onde tá indo o seu dinheiro, que não é prioridade. Mas tem que ser 50 motivos, 50 motivos, porque você vai, os primeiros 10 é assim, ó, pá, né? Foi só... Mas não, quando você faz 50, aí você começa a ver realmente onde você tá empregando o seu dinheiro, que muitas vezes nem é a prioridade. E a hora que chega ali nos 20, você começa a falar, não tem como achar mais nenhum motivo, você tem que insistir. Eu cheguei no 10, eu já tava Aí eu já tava olhando e falando, gente, não é possível que as pessoas conseguem fazer essa lista, não é possível. Mas é uma técnica muito legal mesmo. Próximo motivo, frustração com ela mesma ali, com o seu desempenho. Que conselho ali você daria pra... Como resolver, né? Quando a gente tá frustrada com o nosso desempenho. Acho que tem... Tudo na vida a gente tem pelo menos duas escolhas, né? Pelo menos duas escolhas. Ou eu vou ser vítima daquela situação, né? Tipo, realmente, olha, pirueta, não é pra mim, pequeno salto. Tô no raio, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô no raio do desafio do pequeno salto, que eu me enfiei numa furada num episódio aí que eu vou deixar aqui pra você ver se você quiser ver. Mas enfim, me enfiei no raio desse desafio do pequeno salto. E gente, aquilo, né? Nossa, eu sou ruim de pequeno salto mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu posso me apegar a isso de um jeito, sabe? Grudar nessa minha certeza absoluta. Certeza absoluta nos causa conforto, né? É bom, né? A gente tem certeza absoluta. Sendo uma certeza pro lado bom ou ruim, né? É uma coisa que eu não preciso tomar nenhuma decisão. Eu tenho certeza, né? Tá tudo bem. Então aí eu posso me apegar nisso, sou ruim de pequeno salto, não tenho nada pra fazer sobre isso e ser vítima da situação. Como eu posso olhar e falar assim, não, então vamos lá, tem que me desafiar, fazer alguma coisa, melhorar alguma coisa que eu sei que eu sou ruim? Então tá, então vamos lá, pequeno salto, vamos lá. Pra mim, a primeira coisa que eu preciso fazer pra melhorar no meu pequeno salto, decorar o bagulho, né? Decorar. Então o meu primeiro processo de melhora do pequeno salto foi realmente decorar. Eu já tive informações aí que tem gente se dedicando mesmo na aula pro pequeno salto aí. Estou assim super ligada, decorando as coisas. Então assim, eu acho que quando a gente se vê frustrada com o nosso desempenho no balé, a gente precisa primeiro parar para entender o que tá me frustrando. Né? Não adianta falar assim, não, balé, não, tem coisas ali que você sabe que você faz bem. Vai, um tandizinho, tem alguma coisinha ali que você... né? Mas de uma maneira geral, enfim, tem coisas ali que eu não consigo fazer. Tá, então vamos olhar para essas coisas que não consegue fazer e vamos trabalhar isso. E aí é o que eu falo, que a gente tem duas escolhas. A primeira é cruzar os bracinhos e ficar lá se lamentando por estar frustrada, por não conseguir fazer, por isso, por aquilo. E a segunda é arregaçar a manguinha e fazer alguma coisa. Então eu acho que é escolha. Se você se sente frustrada, você tem a escolha de continuar se sentindo assim ou de fazer alguma coisa para mudar isso. Show. Sim, e sem filtro, né? Eu posso falar sem filtro, pode falar. Doeu, eu sei que doeu. São uns puxõezinhos de orelha, mas que são necessários para... Sim, são coisas que a gente precisa ouvir e que muitas vezes a gente não vai ouvir da pessoa que está do nosso lado. Sim. Porque a pessoa que está do nosso lado vai ficar com dó de falar, né? Sim. E aqui, esse quadro sem filtro é realmente para isso, é para falar sem dó. E eu sou uma pessoa que lido muito comigo nesse esquema sem dó, né? Eu sou bem carrasca comigo nesse sentido. Então, pra mim, é bem fácil vir aqui dar chicotadas. São chicotadas de carinho. Sim, não, são chicotadas que vão te levar para um outro nível. Eu acho que ninguém merece ficar com essa sensação de frustração. Ninguém tem que passar por isso, né? Mas cabe você mudar isso. Não dá para seu professor ir lá pegar na sua mão, eu pegar na sua mão, qualquer pessoa, não dá. É a gente. E mesmo se se a minha professora chegasse para mim e falasse assim, vem cá, Mari, vamos aprender pequeno salto. Eu não ia. Agora, sabe,
Você até vai por educação, né? Mas assim, o seu Mas não empenho é a diferente. dedicação, não é? Agora, não, cara, eu vou melhorar meu pequeno salto, eu vou fazer esse negócio. Entende? É totalmente diferente. A sua energia é outra, o seu compromisso fica outro. E o resultado fica outro. Fica outro. Eu espero. E quando a frustração é com a escola, por algum motivo? Quando a frustração é externa, né? Isso. Ou com a escola, ou com o professor, ou com os colegas de turma, alguma coisa. Eu acho que essas coisas a gente tem que, primeiro, tentar conversar, né? Então, tem alguma coisa ali que não tá me agradando, eu preciso conversar. Porque se eu não conversar, eu não dou a chance da outra pessoa melhorar em alguma coisa. Então, se eu não chegar para a escola e falar assim, olha, eu gosto muito daqui, sempre gostei, sempre me senti muito à vontade, mas aconteceu tal fato que eu não me senti bem. E, né, sei lá, o que pode acontecer para uma pessoa, né, não se sentir bem na escola. Sei lá, mudou o horário da aula, ninguém me avisou, teve uma reposição, ninguém me avisou, ninguém me ligou, enfim. Eu lembrei de Teve uma menina que colocou pra mim, ela mandou, não lembro aonde, não sei se foi no Instagram, onde foi, que ela colocou assim, Mari, eu tô muito frustrada com a minha escola, porque eles fizeram um espetáculo de comemoração, aniversário da escola, e todo mundo tá dançando, mas não me convidaram pra dançar. Aí depois de um tempo ela mandou outra mensagem, Mari, foi ontem o espetáculo, nossa, que dor, ter que ir lá assistir minha filha dançando, as meninas da minha turma dançando e eu não fui convidada para dançar. E aí, o que você faz? Né? É delicado. É uma frustração com a escola. Sim. Só que se ela não chega e conversa, a escola jamais vai saber. Às vezes, por algum motivo, passou pela cabeça ali do professor ou da escola que ela não queria participar e aí acabou não tendo convite, né? Assim, é a falta de comunicação. Exatamente. E assim, eu posso falar com muita propriedade sobre isso, né? Tive escola e, meu Deus, é tanta coisa para você resolver para um evento, é tantos alunos que uma coisa ou outra vai passar. Por mais perfeito que você tente ser, vai passar. E aí, se uma aluna chega para mim para falar um negócio desse, eu vou tentar entender onde é que foi que eu errei, para que pelo menos isso não se repita depois. Né? Então, assim, quando eu não estou satisfeita com o externo, eu preciso, primeira coisa, chegar e conversar com esse externo. Seja com a escola, seja com o professor, seja com os colegas de turma. Eu tenho que conversar, eu tenho que expor o que é que está me deixando frustrada, magoada, chateada. Tenho que fazer isso. Primeiro, para mim, para falar que, olha, eu tive a coragem de ir lá e colocar qual era a situação. E aí ver como que o outro vai bater a bola, né? Sim. E segundo, para realmente dar uma chance do mundo ser melhor. Sim. Né? Porque se cada um só tomar suas dores... Evitar que essa situação se repita. Se repita. E se cada um tomar só suas dores e for embora para casa, nenhum problema se resolve. Né? Então a gente precisa desse diálogo. Tá, conversei, não resolveu. Aí a gente vai mudar de escola, vai mudar de professor, vai mudar de colega de turma, alguma coisa eu vou fazer. Mas o balé não tem nada a ver com esse bagulho. Né? E é isso que a gente, como bailarina, tem que ter muito claro. O que é o balé, o que é o ambiente do balé, o que é o professor do balé, o que é as colegas do balé. São coisas diferentes. Sim. Show. Sim. Ótima dica. Quando o motivo é falta de apoio? Falta de apoio. Também posso falar sobre familiar, amigos. Posso falar sobre isso com propriedade. Bom, a grande verdade é assim, né? Minha mãe sempre me apoiou muito, muito mesmo, de ficar costurando figurinos de madrugada, bordando e tudo mais. A gente não tinha uma condição financeira, né, que possibilitasse grandes coisas ali e tal. E eu só comecei a fazer balé por indicação médica, enfim. E aí, o meu pai... ele não suportava balé, né? Ele não suportava. Então, às vezes, sei lá, a gente tava numa chácara e aí, tem que voltar porque a Mari tem um ensaio no domingo, que é um ensaio geral do espetáculo. Eu voltava chorando no carro, porque meu pai ficava xingando que tinha que voltar, entende? Então, umas coisas assim que, do lado do meu pai, eu, até ter a minha escola, eu nunca tinha tido incentivo nenhum, assim. Então, o que me fez continuar? Foi a minha mãe? Foi a professora, a escola, não sei o quê? Não, fui eu. Foi a minha
paixão pelo balé. E isso fazia eu vencer o que tivesse que vencer. Era maior do que tudo, né? Maior do que tudo, como é até hoje, né? Então hoje eu larguei fisioterapia com mestrado, com não sei o que lá, pra dar vida pro que me faz sentir feliz e apaixonada, né? Então eu acho que quando a gente entende que, olha, eu sou apaixonada por essa atividade, né? Ela não precisa ser o meu trabalho, né? Não precisa ser algo profissional, mas eu sou apaixonada por isso, porque isso me faz bem. Quando eu entendo isso, o que as outras pessoas pensam ou deixam de pensar, pouco me importa, certo? O que as outras pessoas fazem ou não fazem para tentar me prejudicar nesse sentido, porque às vezes isso acontece, né? Às vezes o marido não gosta e aí, né, não quer que você vá, então você que vai ficar com a filha, não vou ficar com ninguém, não sei o que, acontece essas coisas. É questão de sentar e conversar. Olha, você não gosta do seu futebol? Eu gosto do meu balé. Aí é uma questão de sentar e conversar. Então eu acho assim, para adolescentes, né, os pais que não incentivam e tudo mais, eu sei muito bem o que é isso, passando na pele, sei muito bem o que é isso, de vivenciar isso com as minhas meninas, né, no presencial ali, muitas não tinham apoio. Eu acho que a grande questão é quando você acredita naquilo, quando você gosta daquilo, você vai dar um jeito de fazer. Vai dar um jeito. E depois, hoje, o que acontece? Hoje meu pai, ele adora me assistir dançar, imagina, ele dorme, né? O martírio do ele meu pai. Ele vai no teatro, mas ele dorme. Ele foi quando eu vi dançar o Lago, porque era o espetáculo dos meus sonhos e tal, e eu fui lá e falei, não, veio uma van, duas vans, acho que vieram duas vans, olha que loucura, vieram duas vans de São Carlos até Sumaré, que é do lado de Campinas e tal, com a minha família pra vir assistir o espetáculo. E o meu pai, né, tem que vir junto, né? Aí na hora de cumprimentar o meu pai, eu falei, e aí, dormiu ele só um pouquinho? Então assim, hoje, ele me ajuda muito hoje, né? Então assim, pra montar aqui o estúdio, ele veio pra cá, ele que montou na escola, né, presencial, quando eu fui montar a escola, ele também me ajudou e tal. Então hoje ele me ajuda e hoje ele respeita muito o meu trabalho como professora de balé. E eu acho até que ele tem um pinguinho ali de admiração, né? Pelo menos uma esperança que eu tenho. Não vai assumir, assim, não, né? Mas assim, isso tem a ver com o respeito com que ele tem comigo hoje. Não, isso não significa que ele é apaixonado por balé. E ele não precisa ser apaixonado por balé pra gente se dar super bem. Se ele me respeitar e eu entender que ele não é apaixonado por balé e não ficar forçando goela abaixo a apresentação pra ele, a gente vai se dar bem. Então eu acho que é a gente entender o ponto de vista da outra pessoa também, mas também não deixar que as pessoas ao nosso redor fiquem impondo o que é que a gente deve ou não fazer, sendo que é uma atividade que faz bem pra gente. Chegar num ponto em comum, né? Um ponto em comum. Que não agrida nem um lado nem o outro. E eu acho que quando você expõe para as pessoas que te amam que aquilo faz bem pra você, que aquilo é essencial pra você, porque balé chega um momento que ele se torna um negócio essencial. Sabe, se você não vai pra sua aula da semana, você tem uma semana péssima. Você, sabe, parece que a aula tá te incomodando, você fica estressada. É um negócio, um bagulho muito louco. Então, se você coloca isso pra pessoa, a pessoa que te ama, que tá ali do lado, ela vai olhar, ela pode até não apoiar no sentido de não, vai lá, faz mais aula, faz isso, faz aquilo. Pode até não ter isso, mas vai ter um respeito do tipo, então tá, vai lá pro seu trabalho. Sim, e o que acontece muito é, às vezes, a gente esperar que a pessoa nos apoie levantando. Não, às vezes só o respeito de, ok, vai lá pro seu balé, já é um apoio. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Show. Muita dica importante aí. Quando a questão é o perfeccionismo, qual sugestão você dá? Cai na real. Cai na real, não existe perfeição no balé. Na verdade, assim, eu gosto muito de uma frase de pensar assim, que a perfeição, ela é a linha do horizonte. Então você vê lá o horizonte, né? Você pega uma estrada, você tá dirigindo, vê uma estrada assim, aí você vê lá o finalzinho da estrada. Na hora que você chega nesse finalzinho da estrada, o que acontece? Tem mais estrada pela frente. Isso é a perfeição do balé. Então, às vezes a gente olhar e falar assim, nossa, mas o final da estrada tá tão longe. Não, vê o próximo posto. Onde é o próximo posto? Então, para eu conseguir fazer foetê, misericórdia, tá tão longe. Tá, então vamos ver. O próximo posto tá virando uma pirueta, então o próximo é virar dupla.
Sim. Sim. O próximo é começar a fazer fouetê fracionado. Então, aí a gente vai colocando pontos nessa estrada para lidar com isso. Agora, falar que eu vou chegar a ser perfeita, meu fouetê vai ser perfeito, eu vou ser uma perfeita bailarina, não sei o quê. Não, gente, isso não existe. Né? Cai na real. Boa. Quando o problema é a ponta. Quando o problema é a ponta. A falta da ponta ou a aula de ponta? Vamos separar em dois. Tá. A ansiedade para chegar na ponta. Pela ponta, bora trabalhar. Verifique o que é que falta para você chegar nesse momento da ponta. Às vezes pode faltar técnica na meia ponta, né? Então aí a gente ignora. A bailarina adora ignorar a aula de meia ponta, porque eu só quero fazer ponta. Não, a aula de meia ponta é o que vai te levar para a ponta, né? Que então, vai otimizar seu desempenho na ponta, né? E é o que vai te levar. Se você não souber fazer dupla pirueta na meia ponta, por que eu vou te dar uma pirueta na ponta? Não vou te dar uma pirueta na ponta. Sim, porque o nosso desempenho ele vai cair na ponta. Então eu tenho que estar fazendo dupla na meia ponta para na hora que eu colocar a ponta eu conseguir fazer uma. Senão você está fazendo uma pirueta na meia ponta, na hora que eu coloco você na ponta eu vou te dar relevé passé. Você vai infartar. Entende? Então eu preciso tecnicamente estar sempre melhorando. Segundo ponto, eu preciso trabalhar minha flexibilidade de tornozelo, porque as pessoas não se ligam nisso. Aí quer subir na ponta com aquele pé de periquito que o negócio não sobe, né? Sendo que fazer alongamento. Tem vídeos no canal, vou deixar esse vídeo aqui, ó, meia ponta alta pra você. Esse vídeo é excelente. E aí trabalhar fortalecimento, que também tem nesse vídeo, né? Então, quer a ponta? Bora, vamos suar a camisa, ou melhor, suar o colã, né? Pra chegar nisso. Show. E quando você já chegou na ponta, você começou a fazer aula de ponta e... o negócio não vai. Não tá legal. Paciência. Primeira coisa. Primeiro ponto é paciência, né? Entender que tudo é um processo, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar para as meninas quando é a primeira aula de ponta, antes delas subirem na ponta, eu falo para elas, olha, elas já estão lá com a ponta, tudo segurando na barra, pronta para o primeiro momento de subir na ponta. E aí eu falo, gente, o negócio é o seguinte, ponta é 8 ou 80. Ou eu não subo, fico o pé no chão, ou eu subo de verdade. Subir mais ou menos, com medinho, com o joelho meio dobradinho, tentando compensar uma dorzinha aqui e outra ali, não vai dar certo. Aí é melhor não subir. E aí é onde que elas sobem a primeira vez, elas têm a sensação, né, da pressão do corpo em cima dos dedos e tudo mais, que acontece quando você está fazendo aula de ponta. Esse momento é lindo, aí elas riso, né? Ai, dói, é lindo. Aí você vai lá, coloca a primeira posição e dá 8 elevês, pronto, o sorriso já vai se desfazendo. Então, é a gente lidar com essa realidade. Então, se você começou a fazer ponta agora e tá começando a ver que o buraco é um pouco mais embaixo, primeira coisa, a paciência, é assim mesmo. Todo mundo passou ou vai passar por isso. Mas a minha colega parece que ela tem muito mais facilidade que eu. Sim, pode ser que ela tenha mais força, pode ser que ela tenha mais alongamento, pode ser que ela tenha mais conhecimento técnico. O que você tem que fazer? Correr atrás de força, alongamento, conhecimento técnico. Show. Sim, senão não tem como. Então é paciência e correr atrás para melhorar o seu desempenho nas aulas de ponta. Show! Muito bom! A gente até tinha alguns outros motivos, mas como a gente chegou ali que a grande maioria leva para frustração e tal, então eu acho que a resposta ali seria bem parecida, né? E uma pergunta que eu ia ter era qual é o motivo alerta vermelho, mas eu acho que você já respondeu, né? Que o alerta vermelho ali é a frustração, né? Que vai levar à desmotivação, Sim, né? Sim, eu acho que a gente não percebe, né? Quando a gente está começando a se sentir frustrada. A gente só percebe quando a gente está frustrada. Né? Quando está começando, a gente não percebe. Então, alerta vermelho, eu comecei a não ter vontade de ir para aula. Eu comecei a faltar muito. E isso é um alerta vermelho para professor, o aluno começou a faltar muito. 2 faltas, 3 faltas seguidas, telefona, não é WhatsApp não, é telefona, porque alguma coisa está acontecendo ali. Então, e você como bailarina mesmo, começou a perceber que não está tendo tanta vontade de ir para aula, filha, acende o pisca-pisca aí, começa a vasculhar, faz suas listinhas, assiste esse vídeo tudo de novo para detectar onde é que está o problema para tentar resolver o quanto antes. Show, muito bom.
Legal. E agora, vamos supor que alguém já parou o balé, ela já passou dessa fase, ela parou o balé por um desses motivos. Quando acontece da bailarina chegar ao ponto de desistir, um dia ela vai tentar novamente, como que funciona isso? Ou ela fica com aquela mágoa pro resto da vida e aí quando ela pensa no balé, o que é que tá fazendo falta para ela e ela se fecha mais ainda, se afasta mais ainda? Ou como que é isso? Eu acho que muda muito de pessoa para pessoa, né? Do biotipo não, do tipo de mindset de cada um. Uhum. E muda muito o tamanho do trauma, né? Porque quando a gente desiste... Por isso é importante a listinha, para esse trauma não virar um negócio, uma bola de neve, Exatamente. Né? E aí quando a gente desiste, a gente acaba criando um trauma mesmo, né? Não um trauma de, não quero mais saber de balé, não é difícil quem passa por isso. Mas fica um machucado, né? E é esse machucado que a gente não pode deixar assim, ele cicatrizar, entendeu? E aí fica mais difícil. Então, aquelas bailarinas que têm esse machucado de ter desistido, de ter parado, de ter, né, interrompido o ciclo de balé na vida por algum motivo, mas não cicatrizou, de vez em quando sangra. Sabe? Aquele momento que você fala assim, nossa, que saudade da época que eu fazia balé. Você vê alguma coisa na TV, você vê um vídeo, você vê... Aí você fala, nossa, que saudade, nossa, podia voltar, né? Aí é esse momento que às vezes vai mudar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai olhar e vai falar assim, nossa, não, voltar para aquela, né, aquela rotina, aquela competitividade. Olha, a gente não colocou esse ponto, isso, verdade. Né? Mas voltar para aquele mundo de competição, né, em sala de aula, aquelas intriguinhas, isso acontece, principalmente em adolescente, em adulto não. E agora eu já sou adulta, só que a minha realidade é adolescente, né? Então assim, eu acho que todo mundo que parou, que está me ouvindo agora, né, e que por algum motivo parou o balé, tá na hora de a gente tentar voltar. É um outro momento para você, né? Passou alguns anos ali, ou meses que seja, mas é um outro momento, a gente muda todo dia, né? A Mari de hoje não é a Mari de meia hora atrás. Você agora não é mais a mesma pessoa de antes de dar play nesse vídeo. Sim. Então a gente muda toda hora. Então pode ser que aquela experiência que você vivenciou ruim, ela também se transforme e você transformada, a união disso tenha um outro tipo de efeito. Só que você só vai saber disso, criatura, se você tentar. É uma nova vivência, é uma nova experiência. Precisa de coragem, tô aqui pra isso. Né? O canal do Balé Online existe para isso, para encorajar mesmo vocês a voltarem. Show, muito bom. E agora pra gente encerrar, que esse vídeo tá ficando bem longo, né? Olho no olho agora, que conselho você dá para aquela bailarina que tá pensando em desistir? Que tá pensando em desistir, bom, ó, pra quem tá parado tem que voltar, ponto. Tem que voltar, e assim, pra voltar não é tipo, eu vou voltar, desliga o vídeo, acabou, não. Quando é que você vai voltar? Quando? Né? Colocar ali o prazo disso. Não, até dia 30 de dezembro eu tenho que ter voltado. Cara, se deu dia 29 de dezembro você não voltou, se vira! Se vira porque você assumiu um compromisso com você. Tem vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso, né? Não lembro mais qual, mas enfim. Agora, se você tá aí, olho no olho. Tá no meio, a pessoa tá ali no meio fio. Desisto ou não desisto? Vários dos motivos que foi falado no vídeo de hoje passou pela cabeça dela, ela tá ali no meio fio. Olho no olho. Desisto ou não desisto? Não desiste, né? Que tá mais que claro. Se você ainda estiver pensando em desistir ou não desistir, assiste o vídeo de novo, né? Mas assim, não tem que desistir. Você tem que encontrar qual é o problema que tá fazendo você ter vontade de desistir. Uma coisa é mudar de opinião. Uma coisa é eu virar e falar assim, não, comecei a fazer balé agora que eu de adulto, ou voltei, ou tô fazendo, enfim, e fiz 10 anos e agora eu não gosto mais de balé não, tipo, eu nunca vi isso acontecer. Né? Normalmente a gente não gosta, a gente vai na primeira aula, vê o que é, o que não é, sente as dorzinhas lá e fala, não, esse negócio não é pra mim, aí tudo bem, né? Sim, Mas assim, fiz 10 anos e agora eu não gosto mais, não tem coisa nesse angu. Mas assim, nesse momento, se você tá pensando em desistir,
não desista, você precisa encontrar qual é o motivo que está fazendo você ter essa vontade de desistir, essa vontade de parar. Desmotivação. Tem alguma coisa que está te desmotivando. Então você precisa procurar isso. Para isso, a listinha. Show! Muito bom! Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um like aqui embaixo, porque é importante pra gente. Quem chegou até aqui, coloca hashtag eu não desisto. Hashtag eu não desisto. Amei essa hashtag. Hashtag eu não desisto. Vou fazer uma camiseta. Hashtag eu não desisto. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, que tem dicas todos os dias. Além disso, a gente tá no Spotify com um podcast, que você pode escutar esses áudios, tá? Esse mesmo conteúdo em áudio enquanto você está dirigindo, tá caminhando, correndo, enfim. E a gente tá também no Facebook, Instagram, Spotify, que eu falei, Lista VIP, blog, WhatsApp. A gente tem vários lugares. A gente se vê na próxima dica. Até mais. Tchau, galera.